Uma coisa que tem me preocupado muito, e na verdade essa banalização do uso de substâncias, ela é antiga, mas tá ficando cada vez mais banal e parece que tem até um ar de legalidade. Eu ia falar hoje sobre o uso abusivo de Venvance. Venvance é um remédio que é usado para transtornos alimentares e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que tem sido usado muito por jovens adultos e para que se aumente a performance. A anfetamina, que é a base do Venvance, ela tem várias variáveis aí que são drogas de abuso, como o speed, o cristal, que é a base de metanfetamina, o MDMA, êxtase e Adam, que são muito consumidas também por jovens, principalmente em festas tipo rave e tal. Cara, e eu vejo cada dia mais usando. Esses dias eu estava num lugar com pessoas todas, nível superior e tudo, e falando do Venvance, até brincando sobre esse uso. A questão toda são os efeitos colaterais que podem causar. Eu acho que são dois problemas. Primeiro, por que a pessoa ela tem a necessidade de tomar uma medicação que ela não precisa? Eu tenho TDAH. Cara, é terrível o TDAH. E eu vou falar pra vocês, eu não tomo medicamento. Eu procuro ferramentas para produzir minha dopamina, né? E conseguir ter uma vida regular, justamente porque se eu tenho alguma questão no meu sistema nervoso central que afeta ele, eu vou começar a colocar droga dentro, medicação dentro, que de alguma forma vai ter mais efeitos colaterais, sabe? Eu não entendo, porque no momento, né, a cada dia que passa, a gente tem mais recursos tecnológicos. E por que eu preciso trabalhar mais? Por que eu preciso fazer mais? Por que eu preciso produzir mais? Nós somos escravos dos nossos desejos. Eu acho que esse é o maior problema. Na Apocalipse, no capítulo 3, quando fala sobre o pecado e as maldições do pecado, a Bíblia fala que com suor agora do rosto, ou seja, de forma difícil, que o homem iria se sustentar, se alimentar. Deus, né, e a Bíblia revela de Gênesis, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe o princípio e o fim. Então ele sabia que, e ele mesmo, né, quem nos dá a graça comum, habilidades para que a gente possa viver. Então ele sabia que o homem ia produzir mecanismos, ferramentas, tecnologia, que iria facilitar a vida dele. Mas por que quanto mais tecnologia, mais trabalho? A questão não está no trabalho em si, mas na ganância, né? A gente fala tanto sobre desigualdade social, mas eu quero trabalhar e ocupar mais espaços onde poderiam ter outras pessoas trabalhando e ganhando também, né? A gente precisa, sabe? A gente percebe que cada dia que passa as pessoas elas estão mais rasas de conhecimento e de sabedoria porque falta o ócio criativo, tempo de contemplação, tempo de meditação, tempo de oração. O Venvance, ele é uma droga que ele pode potencializar e causar problemas como esquizofrenia, transtorno bipolar. Cara, a esquizofrenia é terrível, né? Ainda mais que esses caras... E sabe qual que é o problema? A maioria desses jovens, adultos que usam esse Venvance, eles usam o Venvance para estimular e usam a maconha para relaxar. Duas substâncias que têm alto potencial de causar esquizofrenia. Então, eu fico pensando como que... hoje é um problema social e cultural. Mas qual vai ser o impacto disso daqui 5, 10 anos na saúde pública? Na saúde mental. É como o K2, que eu falei num outro vídeo, que ninguém está preocupado. E hoje é uma droga que está se alastrando muito mais que o crack, pior que o crack, e que vai trazer problemas de saúde mental. E aí é que tá aí, pior, né? O K2, ele é prioritariamente de uso de pessoas que têm baixas condições financeiras, pessoas vulneráveis, pessoas de rua. Então, na saúde pública e no custo dessa saúde, o quanto vai ter que ser investido? E se a gente pensar um pouco antes, por isso que eu falo que o Estado está sempre atrasado nisso. Porque se a gente pensar um pouco antes, sabe, os investimentos são bem menores na educação e na prevenção. Eu penso no caso do Venvance é isso, o quanto nós estamos sendo escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, porque a gente precisa ter alta performance, porque a gente precisa produzir, porque a gente precisa crescer na empresa, porque a gente precisa ter reconhecimento, porque a gente precisa ser um semideus. Mas nós não somos. E não é um remédio que vai produzir isso. O grande problema também, principalmente do uso indiscriminado do Venvance, é o fenômeno da tolerância. Se ele tem ação no circuito sináptico aqui, é porque ele tem receptores que vão se tornar cada vez mais e que vão criar esse fenômeno da tolerância. A cada dia eu vou ser mais tolerante e eu vou precisar de mais. E essa produção que eu estou tendo, será que ela é uma produção qualitativa ou só quantitativa? O quanto de problemas
posteriores eu vou estar causando. Ela fala que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E a gente vê as pessoas escravizadas, né, por vícios. Aquilo que não é virtude é vício. Hoje tem empresas, por exemplo, que estão dando como benefícios banco de ovos para as mulheres. A gente está sendo cada vez mais hedonista, mais amantes de nós mesmos, mas a gente não percebe que para poder manter esse Deus que a gente cria, chamado ego, a gente é escravo de nós mesmos e desse Deus. Então, assim, por quê? Sabe? Então, queria deixar esse recado aí. Às vezes a gente olha para a Cracolândia e a gente vê miséria lá, mas a gente não consegue ver miséria em nós mesmos só porque dirigimos carros importados e moramos em apartamentos de alto, médio padrão aí. Só porque consumimos roupas de marca e comemos em restaurantes caros, a gente acha que não tem miséria. Mas se você precisa de remédio, usar de forma abusiva e ilegal e descontrolado um medicamento, sendo que você não está doente, é porque você está doente e não percebe.